O relator do projeto, deputado Marcelo Freitas. Érica. Presidente, os adiamentos ficam para depois? Os adiamentos analisam após a fala do deputado Marcelo. Perfeito. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, após as discussões que foram feitas nesse parlamento e diversas conversas que tivemos, especialmente com os líderes partidários, nós tivemos o cuidado de fazer... Presidente, aumenta o microfone do relator. De fazer uma complementação de voto que aqui leio para vossas excelências. Presidente, tem muita... Peço a todos que estão acompanhando a nossa reunião que mantenham-se em silêncio. Se tiver alguma coisa para conversar, conversem lá fora. A palavra está assegurada ao deputado Marcelo Freitas. A complementação de voto é um expediente previsto no artigo 57, inciso 11 do Regimento Interno, segundo o qual, se ao voto do relator forem sugeridas alterações com as quais ele concorde, ser-lhe-á concedido prazo até a reunião seguinte para a redação do novo texto. Cabe assinalar que a complementação de voto, como a própria expressão está a indicar, não constitui um novo parecer do relator, senão um texto superveniente que modifica o parecer anteriormente oferecido, no qual poderão ser acolhidos argumentos ou sugestões oferecidas pelos pares, quando da discussão da matéria pela comissão. A complementação de voto, de modo algum, reabre a discussão da PEC no âmbito da comissão, uma vez que essa fase da tramitação foi formalmente encerrada na reunião do dia 16 de abril de 2019, com o exaurimento de todos os oradores inscritos. Assim, como ordem natural do processo legislativo, a complementação de voto se integra ao parecer anteriormente oferecido, de ordem a modificá-lo, nos termos expressamente indicados pelo relator, mas sem reabrir ou iniciar uma nova discussão. Em sessão dessa comissão, realizada no dia 9 de abril, oferecemos o nosso parecer à proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, que tem por objeto a modificação do sistema de previdência social e o estabelecimento de regras de transição e disposições transitórias, ao lado de diversas outras providências. Na parte conclusiva do referido parecer, manifestamos-nos pela admissibilidade da proposição em todo o seu escopo, incluídos os dispositivos que tratam das seguintes matérias: extinção do foro do Distrito Federal para a propositura de ações contra a União, fim do pagamento da indenização compensatória e do depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a partir da concessão da aposentadoria, iniciativa privativa do Poder Executivo Federal para dispor sobre matéria previdenciária e alteração do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, para retirar do texto constitucional a definição da idade para a aposentadoria compulsória do servidor público, transferindo a disciplina da matéria para a lei complementar. Diante do parecer apresentado, integrantes dessa comissão aduziram fundamentos que defendem a inadmissibilidade de várias matérias constantes da PEC 6 de 2019. Podemos destacar, entre outros, aqueles trazidos em seus respectivos votos em separados, e foram 13 ao todo, pelos eminentes deputados Pompeu de Matos, Afonso Mota, Talíria Petroni, Gil Cutrim, Eduardo Bismarck, Wilson Santiago, Luiz Flávio Gomes, José Guimarães, Joênia, Marcelo Ramos, Renildo Calheiros, Márcio Biotti e Expedito Neto, bem assim aqueles argumentos levantados por diversos outros deputados que debateram a matéria. Tais argumentos, como é próprio das instituições e dos ambientes democráticos, cumprem o louvável papel de qualificar o debate e aperfeiçoar a proposição examinada. Cabe-nos registrar que os pronunciamentos dos nossos ilustres pares apontam questões relevantes e que servem de contraponto em relação à matéria ora debatida. Afinal,
é justamente pela divergência de ideias que podemos confrontar diferentes pontos de vista e chegar à solução mais acertada, obtida pelo exercício argumentativo dialético. Pessoalmente, somos contrários aos argumentos que defendem a inadmissibilidade da PEC, por não vislumbrarmos as inconstitucionalidades levantadas e por entendermos que as matérias questionadas poderão ser debatidas e até modificadas quando do exame de mérito. A propósito, os argumentos contrários, em larga medida, discutem a conveniência e a oportunidade das alterações propostas. Debate este que, por sua natureza, não compete a essa comissão, mas à comissão especial que examinará o mérito. Importa-nos, lá do outro, valorizar o consenso e o entendimento majoritário nesta comissão e dar prosseguimento à tramitação da proposta com a urgência que o tema requer e o Brasil exige. Por essas razões fundamentais, reformulamos a conclusão do nosso parecer unicamente no que se refere aos dispositivos que tratam das matérias antes enumeradas. Nesse contexto, mantendo a essência e a lógica do texto inicialmente apresentado ao colegiado, votamos pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, ressalvada a inadmissibilidade exclusiva e tão somente quanto aos seguintes dispositivos. Artigo 1º, na parte em que modifica o parágrafo 2º do artigo 109 da Constituição, concernente à extinção do foro do Distrito Federal para a propositura de ações contra a União. Artigo 2º, na parte em que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias, para dispor sobre o fim do pagamento da indenização compensatória e do depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, a partir da concessão da aposentadoria. A expressão de iniciativa do Poder Executivo Federal, constante no artigo 1º da PEC, na parte em que altera o artigo 40, parágrafo 1º, artigo 201, parágrafos 1º e 10, e artigo 201-A, todos da Constituição Federal, bem como no artigo 3º, parágrafo 3º, e no artigo 5º, parágrafo 1º, do capítulo 3 da PEC, e no artigo 18, parágrafo 5º, do capítulo 5 da PEC, e a expressão de iniciativa do Poder Executivo, constante no artigo 1º da PEC, na parte em que altera o artigo 42, parágrafo 2º da Constituição Federal. Por fim, artigo 1º, na parte em que altera o artigo 40, parágrafo 2º, inciso 3, para retirar do texto constitucional a definição da idade para a aposentadoria compulsória do servidor público, transferindo a disciplina da matéria para a lei complementar. Cabe ressaltar, em relação ao item D supracitado, que o artigo 1º da PEC número 6 de 2019, na parte em que modifica o parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição, não possui correspondência temática com o atualmente disposto no parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição. Dessa forma, no relatório inicial, foi determinada a seguinte alteração de técnica legislativa: transposição do texto do parágrafo 2º do artigo 40 da PEC para o parágrafo 1º deste mesmo artigo, a fim de que haja correspondência com o assunto tratado pelo atual artigo 40, parágrafo 1º da Constituição Federal. Assim, implementadas as alterações de técnica legislativa propostas no relatório inicial, determinadas no relatório inicial, a disciplina do assunto passará a ser feita por dispositivos de temática correspondentes, seguindo a boa técnica legislativa, mantendo a atual redação do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, o qual deverá tramitar na comissão especial, em substituição à redação atribuída pela PEC ao inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição, quando forem promovidas naquele colegiado as adequações de técnica legislativa determinadas por essa comissão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, buscando sempre o entendimento, essas eram as considerações que gostaríamos de apresentar a vossas excelências em complementação ao nosso voto anteriormente apresentado. Obrigado, senhor presidente.
Se não concorda com o parecer, se acredita que há algum erro, vota contrariamente. Isso o regimento prevê. Vou passar rapidamente a palavra ao relator, deputado Marcelo Freitas, apenas para fazer alguma retificação, se entender que deve ser feito. No entanto, palavra com o relator Marcelo Freitas. Nós podemos deixar todas essas sugestões à disposição do relator. Senhor deputado Renildo, a deputada Maria do Rosário, eu recebo com absoluta humildade cada uma das retificações que são feitas. Assumo o compromisso de analisar com todo cuidado. O nosso objetivo aqui é fazer com que a coisa ande, e se realmente houver algum erro material, eu faço questão de corrigi-los com toda humildade. Retificação de erro sem nenhuma alteração do conteúdo. É apenas uma expressão. Senhor relator, eu queria fazer só uma indagação para você. Não cabe indagação ao relator nesse momento. O relator não precisa dar explicação nesse momento. Vou passar a análise do requerimento, apenas concedendo a questão de ordem ao deputado Érico Cocai e em seguida o deputado Reginaldo Lopes. Deputado Érico Cocai, rapidamente, questão de ordem. Presidente. Bom, enfim, eu me baseio